Sem mimimi. Mais uma vez reportando diretamente do Distrito AMB no evento Brazil Game Show. Este evento que não tem nenhuma conexão com o tema do vídeo. Como você muito bem viu aí no título, a Rage Red Pill. Para aqueles que possam não estar familiarizados com tal conceito, é basicamente aquele cara que passou algum tempo nos últimos 3, 6 meses se aprofundando nesse tipo de conteúdo Red Pill sobre mulheres, sobre relacionamentos, sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, alfa, beta, energia masculina, polo feminino. E, sem dúvida alguma, ele adquiriu muitos conhecimentos que lhes foi negligenciado, sejam pelos seus pais, pela mídia, pelos filmes, pelo feminismo, que constantemente faz com que este conteúdo talvez possa sofrer um certo tipo de controle, né? Porque sem dúvida nenhuma existe um benefício muito grande para as mulheres em não ter homens com esse tipo de conhecimento. Mas seja qual for a razão, este homem, depois de consumir tal conteúdo, ele se encontra agora num momento de raiva, num momento de fúria, num momento de ressentimento e eu ousaria dizer até mesmo ódio. Porque o que acontece com frequência quando você desenvolve crenças, mentalidades, quase como uma certa religião, e você se depara com fatos, com estatísticas, com análise comportamentais que sem dúvida são a realidade, isso realmente vai balançar a sua estrutura espiritual, eu poderia dizer. Vai realmente mexer com a maneira como você simplesmente operava pelo mundo, como você acreditava que os relacionamentos eram, como as mulheres, como os homens, e aí faz com que você tenha toda essa raiva dentro de você. Não à toa, você vê aí, sem dúvida alguma, muitos dos criadores de conteúdo que, por vezes, ao invés de trazer simplesmente fatos, realidades, eles vão realmente enxugar até sair o último esgoto tóxico da ideia para fazer com que o cara simplesmente se sinta cada vez mais naquela bolha, naquele culto quase, como as pessoas que pensam daquela forma. E aí até mesmo ele consegue encontrar um círculo social de pessoas que passaram pelas mesmas experiências e validam essas ideias que ele possa ter na vida dele sobre relacionamentos, mulheres, homens. Eu não vou entrar em detalhe aqui. O ponto do vídeo realmente é o que fazer quando você entra nessa rage, nessa fúria, nessa raiva. Primeiro de tudo é você entender que esse é um processo normal. Talvez se você é um cara que consumiu esse tipo de conteúdo e teve essa fase há algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pelo menos, desde quando eu faço esse tipo de conteúdo e eu acompanho realmente como foi toda a evolução dessas ideias e como essas ideias se encontram hoje em 2025, no momento que esse vídeo está sendo gravado. Se você passou por esta fase, você sabe que é uma fase que deve ser deixada para trás o quanto antes, porque não existe nada de benéfico que você possa extrair disso. Você constantemente vai estar sempre à flor da pele, tentando decodificar ou identificar mulheres que se encaixam naqueles paradigmas, naquela associação que você aprendeu. Ou seja, se ela fala que ela se envolveu com 5 ou 10 caras, você a encaixa em um determinado bloco. Se você observa que ela pode ter um aspecto manipulativo porque ela acredita que o homem deve pagar a conta no primeiro encontro, ou que o homem deve sempre pagar a conta, você também a encaixa em uma outra categoria. E com isso, você acaba nunca se conectando com nenhuma mulher.
A verdade é essa. Você pode até mesmo ter um ar prepotente, arrogante, acreditando-se sentir-se superior aos outros, porque você agora tem esse conhecimento e você decodifica muito bem as pessoas. Mas eu realmente faço a pergunta, retórica, na verdade, né? De que vale todo esse conhecimento? De que vale todo esse expertise que você possa ter, se no final das contas você anda sozinho? Se você não tem relacionamentos com nenhuma mulher, nem tô falando no sentido algo monogâmico, de muito tempo, você não se envolve com mulher nenhuma. Ou se você se envolve, são relacionamentos descartáveis, porque talvez você também aprendeu alguns aspectos de sedução que fazem com que você consiga se conectar com mulheres, mas é suficiente para um par de semanas, porque você não consegue desenvolver nada além disso, porque com o tempo você acredita que começa a perceber coisas dentro da mulher que vão fazer mal para você no longo prazo, ou ela começa a perceber que você não vale nada. Então de que adianta você ter essa rage, essa raiva? Não adianta de nada, meu amigo, não adianta de nada. E aí, a razão principalmente porque esses caras sentem isso é porque eles justamente também não acabam incorporando um dos elementos essenciais ou um dos pilares do dito Red Pill, que eu também não vou aqui nesse vídeo tentar categorizar exatamente o que é, o que não é, mas um dos elementos, sem dúvida nenhuma, que é além da Red Pill, que é de masculinidade, é você ser um cara estoico. Um cara estoico é simplesmente um cara que não reage. Ele observa, ele entende como o mundo funciona e ele simplesmente opera a vida dele conforme ele acredita que seja o melhor. E eu entendo que você pode fazer o argumento de que um cara Red Pill justamente se comporta desta forma, acreditando que ele está justamente buscando e operando pelo melhor que ele acredita em sua vida. Porém, eu justamente faço o argumento também que ele não está, porque caso ele estivesse, ele não estaria sozinho ou com relacionamentos pobres. Então, essa ideia de que ele está vivendo essa vida estoica, porque agora ele tem esse relacionamento, não é a prática, não é a realidade dos fatos. Ele vive de ressentimento, ele vive de ódio, ele vive sozinho, colocando a culpa do mundo nas outras pessoas e não olhando para si mesmo. Porque quando ele começa a olhar para si mesmo, ele vai encontrar uma segunda camada depressiva, né? Vou dizer aqui, uma segunda camada onde ele vai olhar para o espelho e falar assim: que cara sou eu? Esse é um exercício que você deve fazer em qualquer momento da sua vida e realmente olhar no espelho e falar: por que uma mulher se sentiria atraída por mim? Por mais que você possa acreditar em todas essas teorias de hipergamia, ou de que ela só se importa com o shed, ou de que elas são todas interesseiras, olhe-se no espelho e fala: por que uma mulher se interessaria por mim? Eu tenho grana, eu tenho shape, eu tenho um lifestyle interessante, eu sou um cara que aonde quer que eu vá eu consigo proporcionar risadas, eu sou um bom ouvinte, eu consigo realmente sentir o que uma pessoa está dizendo e fazer com que ela tenha esse senso de conexão de uma pessoa que realmente percebe a alma dela. Eu tenho talentos, sem dúvida nenhuma, isso são coisas que vão atrair mulheres. Se você não tem nada disso, meu amigo, não se surpreenda que você vai continuamente ter essa rage dentro de você. E a solução, mais uma vez, é você trazer todo esse estoicismo à tona de simplesmente as coisas são como são. Eu as observo e opero da minha melhor forma para o meu benefício. E isso, por vezes, pode ser você, em conversas com mulheres ou com homens, entender muito bem o que está acontecendo ali, mas não arruinar o sonho daquele pobre coitado. Simplesmente você observar a vida do jeito que ela é. Por vezes isso pode ser você conversar com mulheres e entender que aquele relacionamento, aquela conexão não vai passar de uma noite casual de sexo ou algo um pouco maior, como 1 mês ou 2 meses saindo. Mas isso principalmente é para você, no momento que decidir entrar dentro de um relacionamento, porque sem dúvida nenhuma esse é um dos propósitos do homem, não o relacionamento em si, mas os frutos que esse relacionamento pode gerar para a sua vida. No momento que você decidir fazer essa escolha, que seja sem dúvida nenhuma a escolha mais importante da sua vida, baseado em conhecimento. Quais são os aspectos que essa mulher traz à tona para você no relacionamento? Começa por aí. Mas mais profundo ainda é como você lida dentro desse relacionamento.
Porque constantemente o cara que está nessa rage, eventualmente quando ele entra dentro de um relacionamento, ele não sabe lidar com a mulher. Ele não sabe, porque ele acha que ele entende tudo, ele vê a maneira muito lógica e racional e ele esquece que as mulheres não são lógicas, elas não são racionais. Voltando para a parte da rage, quando o cara entra nessa fase, grande parte desse ódio, dessa raiva que ele sente, dessa rage, é porque ele ainda está vendo as coisas com um aspecto lógico. Do tipo, mas as mulheres falam que elas querem um cara legal, um cara bonzinho, um cara gente boa, mas quando aparece um cara desse na vida delas, elas ignoram. E elas falam que elas querem um cara trabalhador, ou querem um cara honesto, mas elas se envolvem com o Zé Droguinha, com o bandidinho da quebrada. E aí ele não encontra lógica, porque evidentemente, correto que está, não há lógica nisso. E aí ele fica com mais raiva ainda, achando que as mulheres são hipócritas, que elas são mentirosas, que elas são falsas. Mas não, meu amigo, é simplesmente que elas são emocionais. Simplesmente isso. Se você se sente indignado, com raiva disso, você é um fraco, você está na rage ainda. Você não entendeu como o mundo funciona. E eu espero que você saia dessa rage o mais rápido possível, porque esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. As mulheres são do jeito que elas são, a gente não está aqui para tentar mudá-las. Eu tentei há muito tempo atrás. Eu deixei de tentar, na verdade eu nunca nem tentei. Na minha época, digamos que eu não tinha tanto conhecimento, eu nunca colocava a culpa nas mulheres de maneira geral, ou no mundo moderno, ou nos relacionamentos. Eu simplesmente vivia a minha vida tentando entender e tentando navegar da melhor forma. Então quando você é um cara muito lógico, muito masculino nesse caso, não é surpresa nenhuma que você acabe se deparando em situações que você acredita ser o mais inteligente, mas nada mais você passa de um juvenil, um ingênuo. Então entenda de uma vez por todas, elas são do jeito que elas são. Você não vai mudar elas, elas são emocionais, elas vão falar coisas muitas vezes que não fazem sentido lógico, porque não é para ter sentido lógico, elas são emocionais. E aí quando você entra dentro de um relacionamento, sabendo isso, você muitas vezes deve ensiná-la a ter esse relacionamento com você, mas ao mesmo tempo entendendo que ela por vezes vai soar contraditória, vai soar hipócrita, e você simplesmente entende, você simplesmente absorve. E você principalmente entende que ela deve fazer o papel de mulher na sua vida e você deve fazer o papel de homem na vida dela. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as funções que cada um desempenha dentro de um relacionamento devem ser muito bem determinadas e não existe essa igualdade como nos últimos 20 anos muitas feministas e o meio politicamente correto fez parecer que era uma realidade e como esses caras na rage depois acabam incorporando também como por que elas fazem isso quando elas não fazem isso pra nós? Elas querem que a gente faça isso pra elas, mas elas não fazem isso pra nós. Você percebe como até certo ponto você tá muito parecido como uma feminista. Não, porque igualdade, não vai ser igual, não é igual. O homem deve desempenhar um papel de muitas vezes porto seguro, dessa âncora no meio do caos para a mulher. E a mulher não vai ser isso pra você, não é papel dela. E aí muitas vezes quando o cara se frustra, porque ele quer buscar um conforto emocional, ele quer um colo, ele quer um ombro, só que não é papel dela. Com o tempo, o que acaba acontecendo, se você também entende um pouco dessas dinâmicas que a Red Pill pode te ensinar, é que com o tempo, você fazendo isso, ela vai acabar pegando ranço, pegando nojo, perdendo a atração por você, porque você é um cara fraco. Não, ela não vai ser a sua terapeuta, ela não vai ser a sua guia espiritual em momentos de caos. Sem dúvida nenhuma, ela pode te dar amor, carinho, esses poderes que só as mulheres podem nos dar, essa tranquilidade de falar assim, meu amor, eu tô com você, independente do que aconteça, eu tô com você. Você é um cara que eu escolhi para estar comigo. Se a mulher entende essa essência da feminilidade, que eu não vou entrar nesse vídeo aqui, mas se ela tem esses aspectos dentro dela, é uma mulher que vai te engrandecer a todo momento da sua vida. Mas não vá para ela em busca de conforto emocional. Não vá para ela no momento de caos que você precisa simplesmente desabafar ou até mesmo chorar. Acredite se quiser, sim. Se você quiser chorar, não tem problema. Mas você não vai chorar para sua mulher. Existe algo, você pode chamar infelizmente ou felizmente ou simplesmente da maneira como as coisas são, que quando ela vê um homem fraquejando, alguma coisa dentro dela começa a se questionar. Esse é o cara certo para mim? Por mais duro que isso possa soar, eventualmente, até mesmo para as mulheres, mas isso não é verdade. Eu
não me prendo ao que vocês falam, eu me prendo ao como vocês agem. Você quer uma frase mais red pill, inclusive, do que essa? É isso. Você observar, você entender e simplesmente adaptar ao que melhor te beneficia. Não se tornando um cara com ódio, com raiva, com qualquer tipo de característica que te faça ser sozinho. Não. Você deve adquirir conhecimentos para se tornar um cara maior, se conectar com melhores pessoas, com melhores mulheres, com relacionamentos de melhor qualidade. Esse deve ser o intuito de qualquer conhecimento que você busca, não se tornar um cara ressentido. Para não me estender demais, que o meu cinematógrafo de Taboão da Serra pode já estar com os seus braços cansados, por aqui os deixo. Se você quer se aprofundar nessas ideias, que são, sem dúvida nenhuma, muito complexas, e se eu fosse pegar cada gancho desse vídeo aqui, eu poderia fazer 3 horas de conteúdo. Mas por aqui os deixo. Se você quiser se aprofundar, me manda uma mensagem no Instagram, @semmimimix, que lá eu te explico como você pode se aprofundar mais, seja através das mentorias, seja através de algum curso específico que pode te agregar na jornada. Me manda uma mensagem lá, escreve YouTube, para eu saber que você veio daqui, porque são poucos os que realmente consomem esse conteúdo fino, de qualidade, até o final principalmente. Por aqui os deixo, como sempre, sem mimimi.